Muito boa tarde, então, para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Já falamos mais uma vez ao vivo aqui do plenário da Câmara dos Vereadores na região central da cidade, onde daqui a pouco acontece a 22ª sessão ordinária de 2015. A sessão ordinária hoje que no seu grande expediente está recheada. Tem 50 itens, sendo 23 requerimentos aí de informações sobre diversos assuntos e 27 deliberações de projetos de lei. Aqueles projetos de lei que são deliberados para que as comissões possam analisar, dar parecer e depois sim eles retornam ao plenário para serem votados até que cheguem ao prefeito para a sanção. Um deles, por exemplo, aqui do vereador William Panek, do PSDB, que substituiu aqui o vereador Geraldo Celestino, diz a respeito sobre a instituição da coleta seletiva na cidade de Guarulhos. Ele bateu muito nessa tecla aqui, inclusive na tribuna. E o outro é da Comissão de Higiene e Saúde Pública aqui da casa, e institui gratificações aos agentes do serviço funerário. Para falar sobre isso aqui comigo está o doutor Alexandre Dentista, vereador do PSDC e presidente da comissão. Primeiramente, boa tarde aqui. Obrigado por falar com a gente ao vivo, doutor. Boa tarde a todos, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Essa grande preocupação nossa desse projeto é que nós estivemos no cemitério da cidade, estávamos avaliando a situação precária do trabalho desses funcionários, pessoas colocando mãos nessa terra contaminada, e a grande preocupação nossa era a saúde desses trabalhadores. Eles também nos cobraram uma gratificação, porque eles tentam passar de 20% para 40% a insalubridade do seu salário para poder aumentar o salário desses profissionais, que inclusive eu já gostaria de agradecê-los, são pessoas importantíssimas, como são os lixeiros na nossa cidade, como várias pessoas, funcionários públicos, que realmente ajudam a cidade a crescer e andar. Porque imagine se não tivesse um funcionário desse porte na nossa cidade, o coveiro. Então o que acontece? Como não é possível esse repasse de 20% para aumentar de 20% para 40% a insalubridade desses funcionários, nós da Comissão de Saúde fizemos um projeto de lei para uma gratificação para esses funcionários do cemitério da cidade. E ele é um projeto de lei possível, não há nenhum vício de iniciativa, já que vai demandar recursos? Não, com certeza é um projeto que eu vou falar com a Comissão de Saúde, que nós precisamos discutir com o prefeito Almeida para que realmente ele sancione esse projeto, que com certeza deveria ser de iniciativa do prefeito da cidade, tá? Mas como eles estiveram na Câmara Municipal cobrando a gente, eu encampei essa briga, marcamos a visita, tivemos lá, eu dei a ideia de fazer esse projeto de lei, tá? E nós iremos falar com o projeto de lei, com o prefeito Almeida sobre esse projeto de lei, que inclusive eu também... E se não sancionar, que pelo menos sensibilize, né, doutor? Com certeza, nós estamos orando, porque a grande preocupação, acredito que do prefeito Almeida, o porquê só para essa categoria? Nós temos um respaldo para pedir para o prefeito Almeida. Imagina, esse pessoal mexendo com, mesmo eles tendo material de trabalho, eles não conseguem colocar uma luva e usar uma pá. Então eles trabalham sem as luvas. Imagine, os caras, independente se está chovendo ou está muito sol, os caras fazem o trabalho deles. Imagine uma pessoa tensa na hora de um enterro, na hora também de poder conversar com o familiar. Essas pessoas ficam violentas com essas pessoas também, com esses funcionários. Então eles trabalham de uma maneira que eles precisam realmente ser reconhecidos. É isso que nós vamos tentar sensibilizar o prefeito Almeida. Como também, se você permite, ontem eu tive uma reunião, eu vou discutir isso aqui hoje. Acho que para esclarecer o projeto, tá bom, doutor? Porque daqui a pouco já são 2 horas da tarde, daqui a pouco o presidente começa. Sim. Quero agradecer a sua participação, mas a gente espera então que consiga ser deliberado hoje, esse item no grande expediente, tá bom? Obrigado por falar com a gente. Agradeço, muito obrigado, tenha uma boa tarde. Obrigado, portanto, ao vereador aqui, doutor Alexandre Dentista do PSDC. Já na ordem do dia, só para a gente poder fechar aqui, são 8 itens, mas só 2 têm parecer. Um deles também diz respeito à coleta seletiva na cidade de Guarulhos, na verdade, seleção de reciclagem nas escolas e junto com a educação ambiental, projeto que o vereador Guti do PV propôs. Daqui a pouco, então, a gente volta com mais informações. Você acompanha agora ao vivo a abertura aqui pelo presidente. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
E isso falar mais para frente nessa mesma sessão, que ontem teve uma reunião que eu gostaria de falar com vocês com mais calma. Gostaria também de falar que eu tive reunido com o pessoal do Parque Santo Antônio, ali da Rua Diva, e tive reunido com os moradores ali do condomínio Adriana, moradores ali da adjacência, e nós discutimos algumas melhorias para eles na Rua Diva, em questão do trânsito e também do início de uma obra ali da creche que fica no terreno vizinho desse condomínio Adriana. Gostaria de mais ou menos explicar o que está acontecendo ali. Ali, nesse condomínio Adriana, que o pessoal já está ali há 22 anos, eles usavam um terreno ao lado, que é um terreno público, para colocar seus carros. Ali tinha uma média de 400 veículos, que agora, com a reintegração de posse desse terreno, esse pessoal ficou sem onde colocar carros. E ali não tem área nem para a construção da creche, porque nós tentamos com que fosse negociado esse terreno com os moradores. Infelizmente não tem local nem para os moradores colocar seus carros, nem para que a prefeitura pudesse fazer essa creche prometida para essa região. Não tinha nem local, por isso que realmente houve essa reintegração de posse dessa área pública e está ali para ser implantada uma creche. Só que esse terreno do lado da creche, ali do lado do condomínio, e a creche já era para ter sido iniciada, como não foi iniciado essa construção ainda, o que acontece? Estão usando aquele terreno para moradores, para pessoas usuárias de drogas, tal, estão usando para a forma errada esse terreno, e principalmente as pessoas estão se escondendo nesse terreno e pulando dentro do condomínio para assaltar esses condôminos. Então foi por isso que eu encampei uma briga juntamente com esses moradores, para que possa a Secretaria de Obras iniciar o mais rápido possível essa obra. Então o que acontece? Ontem nessa reunião eu cobrei do pessoal do Transporte para que na Rua Diva, os dois lados da Rua Diva são proibidos de estacionar. Então na verdade eu estou pedindo para que eles viabilizem, veja a possibilidade para que pelo menos um dos lados da Rua Diva tire a placa de proibido de estacionar e deixe os pessoal estacionar, porque eles não têm onde colocar carros ali. O impacto viário dessa área, dessa região, foi muito grande, porque são ruas estreitas e tudo mais. Então, na verdade, nós estamos cobrando e continuaremos na cobrança com a Secretaria de Transporte para ver a possibilidade de pelo menos um dos lados da Rua Diva não seja proibido de estacionar. E na reunião de ontem, o pessoal de obras, eu pedi a confirmação desse pessoal juntamente com os moradores para que essa obra realmente, se ela realmente vai iniciar na segunda-feira. E aproveito a oportunidade para mais uma vez agradecer o secretário de obras, o secretário Marcos, e o secretário de Educação, que realmente batalharam para que realmente fosse empenhado o dinheiro, para que fosse o mais rápido possível, desse início a essa obra. O secretário de obras, o secretário Marco Antônio, nos ajudou muito e está tudo confirmado pelos técnicos da Secretaria de Obras, que essa obra realmente inicia na semana que vem. Ontem já iniciaram, colocaram as placas ali da obra, já teve gente, engenheiros da própria empresa que vai construir, vai fazer essa obra. O engenheiro já esteve avaliando o local, já esteve no local e está tudo acertado para que essa obra comece na semana que vem. E com isso, com o movimento que vai ter nesse espaço público, nessa obra, já não vai ter mais gente que vai ficar adentrando para o condomínio por esse acesso desse terreno ao lado. Então, eu vim só para comunicar sobre isso e já na minha próxima fala, irei falar de uma reunião que eu tive ontem na Secretaria da Saúde, com o secretário de Saúde Derman e também o diretor-geral do IML do Estado de São Paulo. Já voltarei para falar sobre esse assunto. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador professor Samuel. Senhor presidente, nobres pares, público presente, aos que nos assistem pela TV Câmara, aproveito esse expediente para chamar a atenção tanto dos vereadores e vereadoras desta casa, como da população guarulhense que nos assistem pela TV Câmara, porque hoje nós tivemos no Paço Municipal o lançamento da campanha do Agasalho 2015. E é propício porque hoje o dia está
um pouco frio, agradável, mais frio e agradável para nós que temos a possibilidade e a condição de estarmos agasalhados. E uma metrópole como a cidade de Guarulhos, apesar dos avanços promovidos nos últimos anos na questão social, nós ainda vivemos uma grande desigualdade social em nossa cidade. E o poder público sozinho, ele é incapaz de atender e suprir todas as necessidades dos cidadãos e cidadãs do nosso município, que muitas vezes vivem em privações. E é nesse aspecto que eu quero chamar a atenção da população, e nossa também, enquanto legisladores, para estarmos engajados nesta campanha do agasalho, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade da cidade de Guarulhos. Tem depósito, caixas em vários lugares, onde poderão ser feitas as doações. E hoje, na prefeitura, no lançamento, estava lá vários empresários, várias igrejas, várias instituições, representantes do tiro de guerra, representantes também do corpo de bombeiro, porque começaremos uma campanha na cidade para recolhermos quase 300 mil peças para atendermos aquelas pessoas que precisam. Então, aproveito esse expediente para pedir ao senhor que está em casa, a senhora que está em casa, que doe, tire o velho para que entre o novo, faça uma reforma aí no seu armário e separe sapatos, roupas de frio e procure uma unidade do posto de arrecadação e esteja doando, porque quando nós doamos, é uma possibilidade de estarmos fazendo com que pessoas possam sofrer menos. Então o poder público não consegue, em forma alguma, atender satisfatoriamente as pessoas que mais precisam, se não houver a solidariedade de pessoas abençoadas, de pessoas de bons corações, que estejam doando para aqueles que mais precisam. Então, neste momento, eu quero pedir que a população guarulhense se engaje nesta campanha de solidariedade, que é para atender agora no frio aquelas pessoas que mais precisam. Muitas vezes na nossa rotina, no nosso dia a dia, nós não ficamos preocupados que lá na favela, ou na comunidade, ou na rua, tem alguém que precisa de um agasalho, e muitas vezes nós temos sobrando, mas não temos a condição ou a preocupação de doar. Então fica aqui o meu apelo para que nós estejamos doando agora na campanha do agasalho da cidade de Guarulhos. Obrigado. Com a palavra, vereador Novinho Brasil. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, população que nos assiste através da TV Câmara. Senhor presidente, nobres vereadores, eu venho a essa tribuna neste período, até para lembrar, enquanto o vereador Samuel Vasconcelos falava na tribuna, eu havia me lembrando que ele sempre lembra e ele sempre relata algumas críticas ou muitas críticas que nós recebemos da população. Isso é até comum, né, vereador Marcelo Seminal, da população reclamar do poder público, do agente público. É comum, mas é como às vezes nós falamos, nós não somos visto, às vezes deixa a gente um pouco frustrado, porque o vereador, o deputado e assim por diante, ele nunca é visto pelo que ele faz ou pelo que ele tenta fazer. Ele sempre é visto por alguma coisa que ele não fez, que ele deixou de fazer ou não conseguiu fazer. Mas eu venho a essa tribuna nesse momento até para lembrar, vereador Vitor, vereador Pezão, que estávamos juntos ontem ali
numa audiência pública ali no Jardim Presidente Dutra, no céu do Jardim Presidente Dutra, vereadora Dona Maria, que não chegou ainda, mas também estava ali, presente, juntamente com o deputado Alencar, alguns secretários que compõem o governo do prefeito Almeida, discutindo ali com a população. Tinha mais de 1000 pessoas na quadra do céu do Presidente Dutra, discutindo a situação, a questão da drenagem do rio Bacurivu, que vai trazer muitos benefícios para a cidade, muita melhoria para a cidade, mas traz, a princípio, está trazendo uma grande preocupação para aquela população que mora próximo à margem do rio. Algumas famílias vão sair, outras não, e a dúvida é essa, não se sabe direito quem sai, quem não sai, qual é a distância exata, qual não é a distância exata, e a aflição da população é exatamente essa. Mas estava lá, estou vindo aqui à Câmara para lembrar isso, estava lá 4 vereadores, esse vereador, o vereador Pezão, o vereador Vitor da Farmácia, vereadora Dona Maria, o deputado Alencar Santana, que está correndo atrás dessa situação junto aos órgãos estaduais do governo do estado, para dar uma tranquilidade para aquelas famílias, pastor João Barbosa. Ou seja, porque o nosso dever, a nossa obrigação do poder público, do gestor público é isso, é acompanhar as famílias, acompanhar o cidadão, dar suporte ao cidadão na hora que ele mais precisa. Vereador Mato Grosso, me perdoe, vereador, vereador Mato Grosso estava lá, perdão, é que aconteceu um encontro, né? Eu estava saindo, o senhor já tinha feito a sua parte, já estava saindo para outra reunião, mas me perdoe, o vereador atuante também da periferia daquela região, e também estava lá, discutindo com o secretário do Meio Ambiente, secretário de Habitação, secretário de Obras, representante do DAEE, o deputado da cidade, Alencar Santana, e 5 vereadores, juntamente com a população, para que, na hora que vier realmente se iniciar as obras, que é uma obra grande, com duração de 4 anos, deve começar agora entre agosto e setembro, se não me falha o que o representante do DAEE colocou, que deve começar para valer em agosto e setembro e deve terminar lá para meados de 2019. É uma obra, vereador João Barbosa, vereadores dessa casa, com 4 anos de duração. E muitas famílias serão removidas dali, e essas famílias precisam ser indenizadas, precisam ser relocadas, precisam ser acompanhadas, mas por isso que eu vim a essa tribuna para dizer que essa Casa de Leis, agora não vou falar só em nome dos 5 vereadores que estavam lá, vou falar em nome da Casa de Leis, do colegiado. É importante que saiba que essa Casa de Leis, todas as questões que afligem a população, nem sempre é possível estar lá os 34 vereadores, porque cada vereador tem a sua demanda à parte, diferente. Mas é importante dizer que essa Casa de Leis não é alheia às questões que acontecem com as famílias nessa cidade. Então estávamos lá representando essa Casa de Leis, estava lá o deputado estadual representando a Assembleia Legislativa e também correndo atrás dos órgãos estaduais, para que aquelas famílias tenham a informação precisa, tenham todo o apoio preciso na hora que a obra chegar e vier retirar a casa delas, que elas tenham realmente um local exato para onde ir, vereador João Barbosa, e que não fica aquela história, tirou e não sabe para onde ir. A audiência pública tem esse objetivo, terá outras audiências públicas exatamente para o Estado, juntamente com a Prefeitura, os poderes unidos, dizer, olha, você vai sair, mas você já tem para onde ir. É a tranquilidade que a gente está passando para aquela população de acompanhar essa questão que aflige eles. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Geraldo Celestino. Desculpa. Senhor presidente, senhores vereadores, assessoria, imprensa, boa tarde. Após um afastamento de 15 dias para assuntos particulares, estou retornando ao Legislativo. Agradecer o PANEC, que representou muito bem aí esse vereador, juntamente com a bancada do PSDB. Vai continuar aqui com a gente, que o vereador Romildo Santos tirou 15 dias de licença e fará parte da bancada do PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores,
Aconteceu um fato preocupante nesta casa. Presidente, professor Jesus, nós recebemos uma comissão da Guarda Civil Municipal. Eu gostaria que o líder do governo, Samuel Vasconcelos, prestasse atenção um pouco nesse vereador. E nós recebemos a comissão de guardas municipais com várias denúncias referente à prática da chefia dentro da Secretaria de Segurança Pública. Autoritarismo, uso da máquina pública, pagamento de horas extras. E eu, como presidente da Comissão de Segurança Pública, que fui no ano passado, juntamente com o vereador Toninho Magalhães e o vereador, não me lembro agora, o outro era o vereador Pezão, nós encaminhamos o relatório da Comissão de Segurança Pública ao prefeito municipal, com as denúncias. Encaminhamos ao prefeito para saber quais providências que estavam sendo tomadas e o que estava acontecendo na Secretaria de Segurança Pública. Eu tenho uma relação boa com o secretário de Segurança Pública, com o João Darcio. Não sei o que está acontecendo com aquele moço, que é vereador dessa casa, está licenciado. E eu, como membro da Comissão de Segurança Pública e vereador dessa casa, não poderia deixar de tomar as providências. Caminhamos ao prefeito. Segundo informações, Samuel Vasconcelos, o prefeito encaminhou o relatório para a Secretaria de Segurança Pública, questionando aquele relatório. O que a chefia, o secretário de Segurança Pública fez? Instaurou uma sindicância para apurar os guardas civis que compareceram à Câmara Municipal. Isso é um absurdo. Com todos os problemas que vem acontecendo com o PT a nível nacional, a gente aqui em Guarulhos, eu não acredito que o prefeito Sebastião Almeida, que foi sindicalista, trabalhador, prefeito da cidade, está sendo induzido pelo secretário de Segurança Pública. É um absurdo. Os funcionários vêm nessa casa, vereador Rômulo, fazem uma denúncia, que foi constatado a veracidade de várias denúncias, encaminhamos a denúncia ao prefeito, o prefeito encaminha ao secretário de Segurança Pública a providência, e o secretário abre uma sindicância, vereador Novinho, para punir os funcionários que vieram reclamar dele. É a banana comendo o macaco. É inversão. É um absurdo o que está acontecendo. Eu vou ligar hoje pessoalmente ao secretário de Segurança Pública, João Darcio. Eu não quero convocá-lo novamente para esta casa, porque as providências, quem tem que tomar é o Executivo Municipal, Toninho Magalhães. O senhor está sabendo o que está acontecendo? O relatório que encaminhamos ao prefeito, o João Darcio abriu uma sindicância e colocou os adversários para presidir a comissão de sindicância, para punir aqueles que vieram denunciar. Então eu peço ao líder do governo, vereador Samuel Vasconcelos, que converse com o senhor prefeito municipal urgentemente e resolva de vez essa questão da Guarda Civil e acabe aquela perseguição. Agora os guardas acabaram de conquistar o sindicato, os sindiguardas, agora é sindicato registrado pelo Ministério do Trabalho. Tem que respeitar a categoria, senhores. Ele queira ou não queira, a justiça foi a favor, o Ministério do Trabalho deu o registro para o sindicato. Ele tem que acatar, respeitar a categoria, respeitar a associação, respeitar os representantes da categoria. Então, senhores, vou ligar para o João Darcio pessoalmente, quero saber, e peço ao líder do governo que converse com o prefeito Sebastião Almeida para que tome as providências imediatamente. Como não temos mais oradores inscritos, encerramos essa parte, a sessão, e passamos à tribuna livre. Como não existe oradores inscritos, também declaramos encerrada essa parte da sessão e passamos ao grande expediente. Informamos aos senhores edis que o vereador Romildo Santos solicitou 15 dias de licença para tratar de assuntos particulares, de 29 de abril a 13 de maio, sendo devidamente deferida pela presidência.
do primeiro ao quarto suplente do PSDB solicitaram prorrogação de licença para tratar de assuntos particulares pelo mesmo período, sendo deferida pela presidência. Permanece na vereança o quinto suplente do PSDB, senhor William Panek. Designa o vereador professor Samuel Vasconcelos para substituir o vereador Romildo nas comissões de funcionalismo e ética, e o vereador Geraldo nas comissões de trânsito, direitos humanos, consumidor e estudos sobre o caso da Policlínica Paraíso. Eu assumo a presidência do Romildo? Encontra-se sobre a mesa a ata da seguinte sessão. Primeiro, 18ª sessão ordinária de 14 de abril de 2015. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam em comissão e os contrários manifestem. Aprovado. Item primeiro, senhor secretário, para a leitura. Presidente. Pela ordem, vereador Heleno Metalúrgico. Heleno Metalúrgico. Boa tarde, presidente. Pelo artigo 51. Pelo artigo 151, vereador. Boa tarde, vereadoras. Boa tarde, vereadores. Público aqui presente e aqueles que nos assistem através da TV Câmara. Bem, eu venho aqui Chazinho. fazer uso dessa tribuna e informar a todos que a entidade sindical, os Sindicatos Metalúrgicos Guarulhos e Região, no qual eu pertenço, está completando hoje, dia 30 de abril, 52 anos de existência. Foi fundado em 1963. E nós estaremos fazendo hoje, na nossa sede, na rua R. Simonsen, a entrega de medalhas para os nossos sócios mais antigos e algumas outras pessoas que serão laureadas. Então eu deixo o convite aqui para todos que estejam presentes, até a imprensa, que a partir das 19 horas compareçam lá no sindicato ao convite do meu presidente, companheiro José Pereira dos Santos, de toda a nossa diretoria e nossa assessoria. Por momento é só isso, presidente. Obrigado. Item primeiro, o senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 1821 de 2015, informações referentes aos condomínios que executam a coleta seletiva do município de Guarulhos. Autor Laércio Pereira. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pela ordem, vereador Rômulo. Pelo 51, senhor presidente. Não, só um minutinho só então, vereador. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Pela ordem, vereador Rômulo Santos, pelo artigo 151, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste em casa, primeiro parabenizar o Sindicato dos Metalúrgicos pela 50 anos de luta, 52 anos esse ano, que foi fundado em 63, em abril, 30 de abril de 63. É o sindicato que teve vários embates políticos na história aqui do sindicalismo paulista e brasileiro. Eu participei desse sindicato como filiado, por 11 anos fui filiado ao Sindicato dos Metalúrgicos, participei da oposição sindical na década de 80, né? Eu sinto muito honrado e parabenizo aqui o Heleno e toda a diretoria do sindicato. Outra coisa, senhor presidente, é que falar do movimento sindical, a greve dos professores continua. A grande mídia, assim como faz sobre a terceirização, dá a impressão que não acontece nada, os professores continuam em greve, na luta, por melhores condições de trabalho. Outro evento, outro acontecimento, foi ontem no estado do Paraná, a maneira violenta e truculenta que a polícia daquele estado exerceu sobre os profissionais da educação, de maneira absurda, violenta e usando bem a prática dos governos do PSDB, usando a violência para retrucar as reivindicações dos trabalhadores, no qual os trabalhadores na área da educação. Aqui em São Paulo, lá no Paraná, os trabalhadores da educação estão em greve, mostrando que a educação nesses dois estados está indo por caos. É isso, senhor presidente. Obrigado. Item segundo, senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 1823 de 2015. Informações referentes à quantidade de fiscalização
e de ferros velhos cadastrados na Prefeitura de Guarulhos, autor Lércio Pereira. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item terceiro. Leitura, discussão e votação do requerimento 1824 de 2015, informações referentes à fiscalização para prevenir o descarte de resíduos sólidos em pontos clandestinos e irregulares, autor Lércio Pereira. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item quarto. Leitura, discussão e votação do requerimento 1825 de 2015, informações referentes ao destino dos resíduos encaminhados aos pontos de entrega voluntária de Guarulhos, autor Lércio Pereira. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item quinto. Pela ordem, vereador Pezão. Pelo artigo 151, vereador. Boa tarde, presidente, nobres vereadores. Semana passada agora fizemos uma reunião lá com a base, com o capitão da Polícia Militar lá da região do 31, da 2ª Companhia, onde tem uma base no Bom Sucesso, né? Junto com os comerciantes, a reunião era para a gente verificar uma melhor condição do funcionamento da base. A Polícia Militar da região, o comando, está tentando lá praticamente fechar a base no período noturno, né? Colocar um portão, que assim, a ideia dele até que não é ruim, pelo baixo índice que ele tem lá de policiais militares, é necessário ele fazer essa atividade, mas vai causar um transtorno muito grande para a região, aquela base fechada. Nessa reunião constatamos que em 8 anos a redução do efetivo da Polícia Militar da 2ª Companhia foi reduzido em 50%. Tinha aproximadamente 120 policiais militares nesta base, e agora só consta com 60 homens para fazer o trabalho na 2ª Companhia. Então, em 8 anos, a população teve um aumento grande e hoje conta lá com esse efetivo simplesmente de 60 homens que não têm condições de atender uma população com aproximadamente 300 mil pessoas. Uma área muito grande, então decidimos lá junto com os comerciantes, vamos fazer uma grande abaixo-assinado reivindicando melhores condições para que a Polícia Militar possa fazer o melhor trabalho na região e vamos encaminhar essa abaixo-assinado aqui para a Comissão de Segurança, vamos encaminhar para o comando aqui da região, para o CPTM, para o comando da região do Bom Sucesso, vamos encaminhar para a Comissão da Assembleia e para o governador. Com certeza, espero que os comerciantes aderem, a população adere a esse grande abaixo-assinado, para que possamos sim melhorar as condições do atendimento da base do Bom Sucesso. Obrigado. Item quinto, senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 1826 de 2015, informações referentes aos cemitérios e serviços funerários de Guarulhos, autora, professora Marisa de Sá. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item sexto. Leitura, discussão e votação do requerimento 1827 de 2015, informações referentes à quantidade de condomínios e unidades domiciliares que representam esses condomínios no município de Guarulhos, autor Lércio Pereira. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Mato Grosso. Pela liderança do PP. Pela liderança do partido, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, faço via uso dessa tribuna hoje para falar sobre a reunião da audiência pública que tivemos ontem no Jardim Presidente Dutra. Assim como o nobre vereador Novinho Brasil já fez os comentários aqui, também gostaria de fazer um comentário da obra que está o projeto, a canalização do rio, do córrego do Baquirivu, a qual teve lá presenças dos vereadores, o Vitor da Farmácia, Dona Maria, Pezão, Novinho Brasil, secretários, alguns secretários, e a presença do deputado Alencar. Quero dizer a importância dessa obra para aquela região e para a nossa cidade, para o nosso município. Uma obra de grande importância para aquela região.
Sabemos que o rio Baquirivu, ele é canalizado até a divisa de Arujá com Guarulhos. E de lá para cá, agora foi anunciado essa grande obra de uma grande importância que eu falo para a cidade. Espero que não fique no papel e realmente saia. Teve também lá o representante do DAI, a qual que vai ter uma empresa para cadastrar todas as famílias que vão ter que sair, que moram nas vargens do rio. Mas dizer que aquela região é importante essa obra, porque lá nós sentimos. Falo isso porque eu sou da região e nós estamos lá praticamente aliados, como sempre vejo nessa debate, nessa tribuna, os acessos que nós temos a vir ao centro da cidade. Ou nós temos 3 acessos naquela região. Ou nós acessa pelo Trevo de Bom Sucesso, ou sai pelo Jardim Presidente Dutra, ou pega a Jamil João Zarif e Praça 8. As 3 saídas que temos são complicadas hoje. Pensar no Trevo de Bom Sucesso é uma calamidade, aquele trevo. Pensar pelo Jardim Presidente Dutra, nós temos hoje a obra da Dutra, apesar que está em obra, mas tem que pegar um corredor, que aonde chega aqui no Poupa Tempo, na parte de manhã e na parte no pico, é uma para tudo. Se vem pela Jamil João Zarif, é outro caos que tem ali na Praça 8. Então, essa obra vai ser de muita importância para a nossa região. Como eu disse, espero que não fique no papel, que realmente saia. E como foi dito, já querem fazer aí, em setembro, outubro, já está começando a obra. Com certeza, eu que estive lá presente, os demais vereadores a qual eu citei, com certeza a gente vai acompanhar isso aí de perto. E também quero falar aqui o tempo que me resta, presidente. Eu estou vendo aqui uma matéria do jornal do Ponto. Quero parabenizar o grande jornal do Ponto por essa matéria, entendeu? Do Macedo, grande time, Clube Macedo, entendeu? Que está aqui completando, fazendo seus 87 anos. Que maravilha, né? Muito bom, bela matéria, parabéns a esse jornal, porque realmente é uma matéria que eu vejo, como já falei, eu vejo aqui muitas pessoas mais antigas na cidade, com qual a gente sempre está falando, e quando se toca em esporte, o pessoal não esquece de falar do Macedo. Então quero parabenizar ao grande clube, toda a diretoria aqui do Macedo, por esse aniversário de 87 anos, e parabenizar também a esse jornal, a qual trouxe aqui essa belíssima matéria. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Seminaldo. Só para justificar a ausência da vereadora Dona Maria, ela está em compromisso partidário nesse momento, presidente. Justificado, vereador. Item 7º, senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 1828 de 2015. Informações referentes à situação do município de Guarulhos face à lei 12.305 de 2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Autor Lárcio Pereira. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 8º. Leitura, discussão e votação do requerimento 1829 de 2015. Informações referentes à porcentagem de resíduos de construção civil produzidos em Guarulhos e que é reciclada pela usina da Proguaru e particulares. Autor Lárcio Pereira. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 8º. Item 9º. Leitura, discussão e votação do requerimento 1831 de 2015. Informações referentes à quantidade de resíduos de construção civil produzido pelo município de Guarulhos. Autor Lárcio Pereira. Em discussão, encerrada a discussão, em votação.
Os vereadores favoráveis permaneçam em comissões, contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 10º. Leitura, discussão e votação do requerimento 1842 de 2015. Informações referentes à troca de lâmpadas nas vias dos bairros do Jardim Presidente Dutra, Inocop, Jardim Maria Dirce, Vila Aeroporto. Autor Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permaneçam em comissões, contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 11. Leitura, discussão e votação do requerimento 1847 de 2015. Informações referentes à medida mitigadora determinada pelo Polo Gerador de Tráfego ao empreendimento comercial Parque Shopping Maia. Autor Marcelo Seminaldo. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem em comissões, contrários manifestem. Senhor presidente, gostaria de solicitar, quando vier a resposta desse requerimento, seja disponibilizada uma cópia a este vereador. Ok. Obrigado. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 12. Leitura, discussão e votação do requerimento 1857 de 2015. Informações referentes à existência de especialistas e ebiatria nas unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde de Guarulhos. Autor professor Paulinho. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem em comissões, contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 13. Leitura, discussão e votação do requerimento 1858 de 2015. Informações referentes à falta de professores na rede pública de ensino de Guarulhos. Autor professor Paulinho. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem em comissões, contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 14. Leitura, discussão e votação do requerimento 1859 de 2015. Informações referentes ao atraso na reforma da UBS Morros, no Jardim Adriana. Autor professor Paulinho. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem em comissões, contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 15. Leitura, discussão e votação do requerimento 1860 de 2015. Informações referentes aos contratos celebrados entre a Prefeitura de Guarulhos e a entidade Toque de Letra. Autor Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem em comissões, contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 16. Leitura, discussão e votação do requerimento 1861 de 2015. Informações referentes à fiscalização da obra do Centro Educacional Unificado CEL de Itapejica. Autor professor Paulinho. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem em comissões, contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 17. Leitura, discussão e votação do requerimento 1862 de 2015. Informações referentes aos contratos firmados entre a Prefeitura de Guarulhos e a empresa Strong Technologic, Comércios e Serviços em Informática Limitada. Autor Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem em comissões, contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 18. Leitura, discussão e votação do requerimento 1873 de 2015. Informações referentes à pavimentação asfáltica da Rua Santana dos Montes, no Recreio São Jorge. Autor Helenos Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem em comissões, contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 19. Leitura, discussão e votação do requerimento 1904 de 2015. Informações referentes ao terreno localizado entre a Rua Tatsu Cavana, no Bela Vista, e Fernando Luz, no bairro de Água Chata. Autor Serjão Inovação. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem em comissões, contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 20. Leitura, discussão e votação do requerimento 1912 de 2015. Informações referentes à substituição das lâmpadas queimadas que se encontram no sistema de iluminação pública da cidade. Autor Paulo Sérgio Rodrigues Alves. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem em comissões, contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 21. Leitura, discussão e votação do requerimento 1915 de 2015. Informações referentes à acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida aos cemitérios públicos e particulares de Guarulhos. Autor Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem em comissões, contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 22. Leitura, discussão e votação do requerimento 1919 de 2015. Informações referentes à denúncia de invasão da área localizada na Avenida Silvestre Pires de Freitas, ao lado e fundos da empresa Ecoterra. Autor Edmilson Americano. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem em comissões, contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 23. Leitura, discussão e votação do requerimento 1920 de 2015. Informações referentes à denúncia de invasão de área localizada ao lado da UBS Parque Jandaia. Autor Edmilson Americano. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem em comissões, contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 24.
Item 24. Leitura e deliberação do projeto de lei. Pela ordem, Aqui, ó. pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Desculpa, presidente. Então, só estava desligado, estou pedindo pela ordem. Vossa Excelência, com certeza, não ia ouvir. Ok. Então, mas já providenciou o som, a equipe de som já está lá, atenta. Obrigado. Eu peço votação simbólica nos projetos de deliberação, para agilizar o processo de deliberação dos projetos. Obrigado. Ok. Solicito aos senhores vereadores que dirijam aos terminais para votação, a pedido do vereador Geraldo Celestino. Vereador Dr. Laércio Sandes, vereador Edmilson Americano, vereador Ramos da Padaria, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Gilvan Passos, vereador Dona Maria, vereador Dr. Alexandre Dentista, vereador Eduardo Barreto, vereador Elmer Japonês, vereador Maurício Brinquinho, vereador Novinho Brasil, vereador Paulo Sérgio, vereador professora Marisa de Sá, vereador professor Samuel, vereador Serjão, vereador Tico Emerson. Vereador Samuel Vasconcelos, considera seu voto sim. Vereador Americano, considera seu voto sim. Encerrada a votação, aprovada. A partir deste momento, as deliberações ocorrerão pelo processo simbólico. Item 24, senhor secretário, para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1455 de 2015. Institui a criação de um espaço denominado Parcão. Autor, professor Jesus. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado as comissões. Era do Palmeiras, porcão. Item 25. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1456 de 2015. Dispõe sobre a instalação de sistema sensor e válvulas de bloqueio de gás. Autor, vereador Romildo Santos. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 26. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1467 de 2015. Colocação de linhas de transporte urbano ininterruptas com itinerário circular nos hospitais e casas de saúde do município de Guarulhos. Autor Maurício Brinquinho. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 27. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1468 de 2015. O fornecimento de energia elétrica aos consumidores desempregados. Autor Maurício Brinquinho. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 28. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1469 de 2015. Altera o dispositivo da lei número 5.660 de 2001, que trata da proibição de acúmulo de função de motorista de ônibus na condução e cobrança de tarifas na linha de transporte coletivo urbano. Autor Maurício Brinquinho. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 29. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1478 de 2015. Regulariza o uso de espaços públicos destinado à prática de bocha. Autor, vereador Geraldo Celestino. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 30. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1508 de 2015. Declara cidades irmãs as cidades de Guarulhos e Stepanakert, capital da autodeclarada República de Nagorno-Karabakh. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 31. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1596 de 2015. Institui a política municipal de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Autor Eduardo Barreto. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação.
Considerado às comissões. Item 32. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1667 de 2015. Institui as metas de resultado de eficiência dos serviços MRES e as gratificações pela excelência dos serviços funerários GESF e da outras providências. Autor, Comissão de Higiene e Saúde Pública. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado às comissões. Item 33. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1680 de 2015. Proíbe a disponibilização de sal de cozinha, cloreto de sódio, nas mesas e balcões dos estabelecimentos que comercializam alimentos preparados para consumo imediato. Autor, vereador Gucci. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado às comissões. Item 34. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1693 de 2015. Determina a ampliação do serviço prestado na Casa de Acolhimento à população em situação de rua no município de Guarulhos. Autor, Maurício Coruja, doutora Jane Deitista. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado às comissões. Item 35. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1779 de 2015. Altera a lei número 3573 de 90, Código de Postura do município de Guarulhos, inserindo o artigo 374, as disposições finais. Apresenta situações passíveis de descumprimento da lei relacionadas ao pleno uso da propriedade. Autor, doutor Laércio Santos. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado, o presente projeto seguirá a tramitação prevista nos artigos 271 a 275 do Regimento Interno. Item 36. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1799 de 2015. Dispõe sobre o cartão remédio. Autor, Toninho da Farmácia. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Obrigado, Nelson. Considerado às comissões. Item 37. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1807 de 2015. Institui a coleta seletiva de lixo no município de Guarulhos. Autor, William Panek. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado às comissões. Item 38. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1838 de 2015. Estabelece dispensa de ponto aos filiados do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública do município de Guarulhos, STAP, para participação em eventos oficialmente programados e da outras providências. Autor, professor Paulino e Tico Emerson. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado às comissões. Item 39. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1839 de 2015. Dispõe sobre a escolha de nível e etapa dos professores da rede municipal de ensino e da outras providências. Autor, professor Paulino e Tico Emerson. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado às comissões. Item 40. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1840 de 2015. Dispõe sobre segurança, eficiência e qualidade no desempenho de passageiros dos transportes coletivos do município. Autor, professor Paulino e Tico Emerson. Consulta a casa. Corrigindo só um minutinho, presidente. É desembarque, corrigindo, tá? Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado às comissões. Item 41. Leitura e deliberação da proposta de emenda à Lei Orgânica do Município número 1850 de 2015. Altera o artigo 63, inciso 10, e insere as alíneas A e B da Lei Orgânica do Município de Guarulhos para disciplinar o pedido e prorrogação de prazo quanto à impossibilidade momentânea de resposta por parte do prefeito às informações solicitadas pela Câmara Municipal de Guarulhos. Autores, professor Paulino e outros. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado às comissões. Item 42. Leitura e deliberação da proposta de emenda à Lei Orgânica do Município número 1851 de 2015. Altera o artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Guarulhos para alterar o prazo de carga para vereadores de 48 horas para 5 dias corridos. Autor, professor Paulinho e outros. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado às comissões.
Item 43. Leitura e deliberação do projeto de resolução número 852 de 2015. Altera os parágrafos 3º e 4º e acrescenta o parágrafo 5º do artigo 283 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guarulhos. Resolução número 399 de 2009 para a inserção de obrigação e justificação em caso de pedido de prorrogação. Autor, professor Paulino e outros. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado. O presente projeto seguirá a tramitação prevista no artigo 278 do Regimento Interno. Item 44. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1853 de 2015. Reconhecimento de utilidade pública, Associação Elizabeth Bruyere. Autor, Marcelo Seminaldo. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 45. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1854 de 2015. Fica instituído o dever de construir banheiros públicos infantis, toaletes familiares nos centros comerciais, shopping centers e cinemas da cidade. Autor, professor Paulino e outros. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 46. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1856 de 2015, reconhecimento de utilidade pública da Associação Casa de Convivência a Nossa Senhora Rainha da Paz. Autor, Marcelo Seminaldo. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 47. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1889 de 2015. Altera o anexo demonstrativo fiscal constante na lei número 7.362 de 29 de dezembro de 2014. Lei orçamentária de 2015. Autor, Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado. Solicito às lideranças partidárias que procedam suas indicações para a composição da comissão que deverá analisar o assunto. Item 48. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1891 de 2015. Dispõe sobre a criação do projeto Trânsito Seguro nas Escolas. Autor, professor Paulino e Tico Emerson. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 49. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1892 de 2015. Cria a Inspetoria de Guarda de Trânsito da Guarda Civil Municipal de Guarulhos. Autor, professor Paulino e Tico Emerson. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 50. Leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo de número 1916 de 2015, concessão de título honorífico de cidadão guarulhense ao pastor Paulo Andrade, presidente da Remar Brasil e pastor da Igreja Evangélica Corpo de Cristo. Autor, William Panek e outros. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Considerado as comissões. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador doutor Alexandre. Pela liderança do PSDC. Pela liderança do partido, vereador. Eu só venho aqui comunicar a alguns vereadores e também a população de Guarulhos. Ontem eu participei de uma reunião com o secretário da Saúde, Dr. Carlos Zerman, e com o diretor-geral do IML do Estado de São Paulo. Eu vou só primeiro explicar o que está acontecendo, para depois mostrar o que eu venho cobrando. O que acontece? Hoje o SVO da nossa cidade, os funcionários trabalham no sistema de plantão 24 horas. E quando é necessário uma necrópsia, é feito até as 23 horas. E quando os funcionários do IML trabalham só até as 19 horas. E quando um corpo chega por volta das 19 horas, só vai ser liberado no dia seguinte. Porque os peritos, os legistas do IML só trabalham até as 19 horas. Eu tive conversando com o diretor geral de todos os IML do Estado de São Paulo, Dr. Júlio Viola. Eu tive conversando com ele e pedi para que o Dr. Júlio, como ele é o diretor,
para que ele estendesse esse horário de funcionamento de todos os funcionários, principalmente os médicos legistas, dessa equipe que faz essa necrópsia, para que realmente tanto o SVO quanto o IML possa fazer as necrópsias até as 23 horas, não causando essa dor de cabeça para essas famílias, para esperar a liberação do corpo no dia seguinte. Em respeito à cobrança desse vereador, o Dr. Júlio veio até Guarulhos, inclusive gostaria de parabenizar e agradecer o Dr. Júlio, diretor-geral do IML, Dr. Júlio Viola, diretor-geral do IML do Estado de São Paulo. Ele veio acompanhado com a diretora, doutora Marília, diretora regional do IML. Então eles estiveram aqui numa reunião junto com esse vereador, com o secretário Dr. Carlos Herman. E nós estávamos discutindo, eu estou pleiteando para que essa necrópsia do IML seja feita até as 23 horas, para não prejudicar essas famílias, principalmente nessa hora difícil. Então eu pedi para que fosse feito até as 23 horas. Dr. Júlio de pronto atendeu o pedido desse vereador e concordou, vereador Mato Grosso. E ele apenas falou: doutor Alexandre, de pronto eu posso alterar o horário de trabalho dos legistas para que realmente é feita essas necrópsias até as 23 horas. Vereador Paulo Sérgio, o senhor é uma pessoa também tem cobrado realmente que isso aconteça na nossa cidade. E o diretor, Dr. Júlio Viola, diretor do ML, esteve na cidade de Guarulhos em reunião com a gente aqui, e ele disse que dá para fazer isso. Mas ele tem como apenas liberar os médicos legistas, e precisaria de um apoio da Prefeitura Municipal de Guarulhos para o apoio de alguns funcionários que fossem cedidos para o IML, para que esses funcionários pudessem dar atendimento ao público, pudessem também fazer uns serviços administrativos. E na conversa eu cobrei o secretário Derman para que realmente ele consiga apoio, consiga essas pessoas para ceder para o IML, para que possa acontecer na nossa cidade. O secretário Derman foi totalmente favorável também e vai ver a possibilidade de disponibilizar esses funcionários, e eu também estarei cobrando o prefeito Almeida para que realmente libere esses funcionários para o IML, porque principalmente não são muitos funcionários, só para poder ajudar com que seja realizado essa necrópsia do IML até as 23 horas. Isso facilita que todos os corpos serão liberados no mesmo dia na cidade de Guarulhos. Então o que acontece? O SVO são feitos necrópsias, quando necessário, de mortes naturais. O SVO trata de mortes naturais. E o ML, que sim, trata de mortes traumáticas, mortes violentas, mortes acidentais. Por isso que o IML, ele é de responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública do Estado. E o médico legista tem que ser polícia. Então, por isso que realmente é uma situação difícil, mas eu estou tentando com que isso aconteça. O doutor Júlio e a doutora Marília, que estiveram presentes aqui conversando com o secretário, foram totalmente favoráveis. Agora basta o município conseguir ceder esses funcionários para que isso passe a acontecer na nossa cidade. Eu vou cobrar, e mais uma vez, o doutor Júlio foi uma pessoa que ela veio de São Paulo porque o gabinete do Dr. Júlio é lá no Butantã. Então o que acontece? Nós conseguimos trazer ele até Guarulhos para ele poder discutir isso com a gente. Fiquei muito grato ao Dr. Júlio pelo artigo 151, presidente, por favor. Artigo 151. Pelo artigo 151, vereador. Então fiquei muito grato porque isso realmente facilitou o trabalho. Imagine, ter que marcar uma reunião junto com o secretário Derman, que tem uma agenda lotada. Se a gente precisasse ir até o Butantã, se tornaria um pouco mais morosa essa nossa reunião. Como ele veio até o município discutir isso com a gente, foi totalmente favorável. Então quero agradecer o pessoal do IML do Estado de São Paulo, doutor Júlio, doutora Marília, que estiveram com a gente aqui. E se Deus quiser, estarei cobrando também o prefeito Almeida para que possa concluir o mais rápido possível esse acordo, para que possa também começar essa necrópsia do IML até as 23 horas. Aproveitei também e cobrei, já que o convênio que existe na nossa cidade é de 1976 e o período dele foi só até 79, de lá para cá não tem mais convênio nenhum. Então o que acontece? Eu cobrei do
pessoal do secretário e do diretor, para que iniciasse um novo convênio para poder colocar novas normas que como vai ser o trabalho do SVO e do IML, porque são responsabilidades compartilhadas, mas o município tem algumas responsabilidades e nós precisamos também da contrapartida do Estado. Por isso que esse convênio vai ser muito importante para a nossa cidade, para que realmente possa, com que a cidade tenha poder de cobrar uma contrapartida do Estado, porque hoje a viatura que é usada no município é da nossa cidade, nós precisamos cobrar isso também do Estado. Então tem cobrado, continuarei atento a essa discussão, continuarei atento para que amanhã possa resolver esse impasse entre o SVO do município e o IML, que seria muito importante para essas famílias, seria muito importante para a população. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador William Panek. Pela liderança da bancada. Liderança do partido, vereador. Mais uma vez eu venho aqui à tribuna agradecer aos meus pares, em especial Romildo Santos, que hoje, juntamente com o suplente Mossoró, Dr. José Mário, Eduardo Carneiro e Moreira, me possibilita a fazer o acompanhamento e a defesa do nosso projeto de coleta seletiva, que foi deliberado pelos nossos pares, no qual também agradeço. Viu, vereador Paulo Sérgio, grande vereador da cidade, deputado estadual, tenho certeza que vai ficar atento a esses pontos que nós vamos falar sobre o projeto da coleta seletiva. Eu queria chamar a atenção, o vereador Laércio, um grande também defensor da causa, sobre o projeto, que em si, a finalidade é de implementar um processo que já existe, descrito na Lei Nacional de Resíduos Sólidos, como já tive a oportunidade de escrever aqui nessa tribuna. Mas eu queria chamar alguns pontos que eu acho que é inovador, que pode levar a uma grande discussão. O artigo 2º, ele prevê que na implantação desse processo de coleta seletiva, não só a empresa que é responsável pelo processo de coleta faça isso, mas também ela tenha a ajuda e tenha a cooperação de várias entidades que fazem esse trabalho, como cooperativas, associações e organizações não governamentais. Como eu já falei aqui, o problema é intenso, o problema é enorme e eu acho que o enfrentamento tem que ser de toda a sociedade. No parágrafo também, queria chamar a atenção do parágrafo 1º desse artigo, do 2º artigo, aonde eu acho, vereador americano, eu acho que é o grande passo desse projeto na questão de inclusão social do catador, aonde obriga não só a empresa coletora, como todos os atores da cadeia do lixo, de coleta seletiva, seja a associação, seja a empresa recicladora que compra esse material, em absorver 10% da mão de obra, obrigatoriamente, dessas pessoas que vivem em situação de rua ou catador. Eu acho que isso é um grande avanço. E mais ainda, chamar esse processo a Secretaria de Desenvolvimento Social. Por quê? Porque essas pessoas elas não têm autonomia, essas pessoas estão sendo criadas na rua por décadas e precisa ter uma atenção de profissionais para inserirem elas no mercado de trabalho e até no meio social. Outro ponto que eu acho muito importante, e eu acredito que é um avanço, que é uma grande briga, é uma grande luta, vereador Laércio, o senhor que está acompanhando isso agora, né, fomentando essa ação com as cooperativas, nas conversas que nós tivemos com esse setor e com essas pessoas que sofrem e trabalham com esse material, eles pleiteiam uma remuneração pela tonelada que eles retiram, não só no processamento. E aqui nesse projeto também visa e atende essa reivindicação dessa categoria. Que eles sejam remunerados com o mesmo valor da tonelagem que a empresa recicladora ela é remunerada.
Só que com uma diferença, a empresa recicladora, a empresa coletora, ela recebe para armazenar o resíduo. A cooperativa, a associação, que retirar e beneficiar esse material, ela além de estar tirando isso do meio ambiente, gerando renda e emprego, ela está fazendo uma ação, eu acho que 10 vezes mais positiva do que só armazenar esse material e ocupar espaço. Outro artigo que eu chamo a atenção aos nomes pares é o artigo 5º, onde faz a obrigatoriedade da implantação, vereador Eneide, esse é um grande desafio, do gerador de 200 litros. Porque hoje, o grande gerador de 200 litros, ele tem condição de fazer esse serviço sem ajuda do poder público. E deixando o poder público atender a comunidade e o cidadão, que essa é a função do Estado. Eu acho que essa é a grande discussão que vai conseguir ajudar a alavancar o processo, ajudar a não mais abarrotar nosso aterro sanitário, dar uma longevidade a ele, e ainda mais atender a cidade como um todo, completando, para concluir, senhor presidente, para conseguir contemplar e dar um serviço de eficiência para as comunidades mais distantes. Os vereadores aqui já registraram as demandas de bairros afastados, que às vezes o serviço de coleta não está sendo regular. E também, finalizando, o parágrafo onde regulamenta as construtoras e os grandes empreendimentos a gerenciarem o seu resíduo de construção. Isso vai fomentar a nossa indústria aqui, que já começou nessa administração. A Proguaru tem uma usina de reciclagem inovadora, mas às vezes falta matéria-prima. E obrigar esses empreendimentos a consumir uma porcentagem dentro da obra que não macule as normas técnicas, para conseguir gerar um mercado virtuoso desse segmento. Enfim, queria abrir a todos os pares a coautoria desse projeto. Para concluir, vereador. Obrigado, viu, presidente? Mais uma vez, pelo espírito democrático de assegurar a palavra desse vereador, num tema tão relevante como esse. Obrigado. Mais uma vez, eu reforço aqui o convite para todos os vereadores assinarem, vereador americano, esse projeto, até porque esse vereador está de passagem e precisa de um acompanhamento. O trâmite da casa é um trâmite moroso, e eu queria que esse projeto não se perdesse. Mais uma vez, muito obrigado e boa tarde. Declaramos encerrada essa parte da sessão e passamos à ordem do dia. Do item 1 ao item 6, prejudicado por falta de pareceres. Item 7º, senhor secretário, para leitura. Segunda discussão e votação do texto substitutivo 01 do projeto de lei 1/2009. Implantação da seleção de reciclagem de lixo escolar aliado à educação ambiental. Vereador Guti. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Tudo bem, velhinho? Não é neném, é velhinho. Velhinho é meu amigo, não é o neném, é o velhinho. Vereador Ramos da Padaria, vereador Toninho Magalhães, vereador Cláudio Pezão, vereador Dona Maria, vereador Doutor Alexandre, vereador Elmer Japonês, vereador Geraldo Celestino, vereador Heleno Metalúrgico, vereador Laércio Pereira, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Maurício Brinquinho, vereador Marcelo Seminaldo, vereador Paulo Sérgio, vereador Pastor Anistaldo, vereador professor Eneide, vereador professor Samuel, vereador Tico Emerson, vereador Toninho da Farmácia, vereador William Panek. Presidente, consignar meu voto sim. Vereador Tico Emerson, vota sim. Senhor presidente, para consignar meu voto sim. Vereador William Panek, vota sim. Presidente. Pela ordem, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, o senhor me autoriza
Eu consignar o meu voto pelo microfone de aparte? Sim. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Laércio Sandes. Pelo 151. Pelo artigo 151, vereador. Senhor presidente, caros colegas e o público presente, quem nos assiste pela TV Câmara, boa tarde. Senhor presidente, o senhor se referiu que na nossa ordem do dia, só para deixar uma coisa bem clara, a minha pessoa, o vereador americano e o colega Eduardo Barreto, cujos quais compõem a Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa, são 5 projetos, os 5 primeiros são da Prefeitura e realmente está dependendo de parecer, não por culpa da Comissão de Constituição e Justiça. Isso se deve porque muitos desses projetos, quando são apresentados, ele vem faltando de informações básicas. E como nós temos que dar o parecer extremamente técnico, nós estamos sendo rigorosos nesse sentido. Hoje nós tínhamos na pauta da comissão o item 3, que é o projeto de lei 525/2015. Solicitamos informações para o município. Pasmem, a municipalidade informou que não poderia nos encaminhar cópia da certidão da matrícula porque não dispunha de verba para requisitar esse documento no cartório de registro de imóveis. Ora, o que essa casa tem a ver com isso? O projeto foi encaminhado, tem que vir ipsiliteris, tem que vir completo e não subestimar a nossa inteligência, porque nós, enquanto membros da comissão, nós estamos dando um parecer técnico, nós respondemos juridicamente por aquilo. Então eu acho que a municipalidade, quando manda algo para essa casa, tem que se pautar pela legalidade e encaminhar todos os requisitos e não dar uma resposta espúria como foi. Ou seja, vamos fazer novo pedido de informação, mais 30, 60 dias vai o item constar na ordem do dia e dá a impressão que a CCJ não está trabalhando. Pelo contrário, nesse nem semestre já demos parecer em mais de 100 projetos de lei. Então eu acho que a municipalidade precisa se pautar um pouco melhor quando encaminha esses projetos para casa. Obrigado. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Eneide. Pelo artigo 151. Pelo artigo 151, vereadora. Olha, eu não sei se todos aqui puderam acompanhar, mas ouvindo pela rádio há pouco tempo, não vi pela televisão, o que aconteceu com os professores no Paraná é para nos deixar muito indignados, muito indignados. Poderia ter acontecido com qualquer trabalhador e a indignação seria a mesma, mas com um grupo de professores, 200 feridos, cães, balas. Parece que esse país vive realmente à véspera do Dia do Trabalho, um momento que todos nós precisamos estar alertas para que retrocessos nas lutas dos trabalhadores, na véspera do Dia do Trabalho, não possam mais se dar nesse país. Eu estava até poucos momentos bastante emocionada, porque inclusive conheço alguns professores do Paraná, por ter sido militante do movimento muitos anos da minha vida. E eu não sei o que dizer para eles, a não ser que nós repudiamos e apoiaremos sempre toda a luta dos professores desse país. E não admitiremos que se trate trabalhador como caso de polícia. Isso não pode permanecer fazendo parte da cultura e da história desse país. Por isso, vereadores, embora ainda esteja com o dente inflamado que eu fiz a operação hoje, eu não poderia deixar de falar isso para vocês nas vésperas do Dia do Trabalho. Repudiemos todos essa atitude e conclamamos, se possível, uma moção para mandar para os professores em apoio lá do Paraná. Muito obrigada. Ok, vereadora. Eu faço as minhas palavras as suas. Realmente repudio essa ação arbitrária, essa ação déspota que utilizaram com os professores do Paraná.
Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, senhores vereadores, Pelo artigo 151, vereador. como líder da bancada de oposição, senhor presidente. Pelo líder da bancada. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi atentamente as palavras da vereadora Eneide e eu não tenho procuração para defender o governador do Paraná, Beto Richa, os acontecimentos. Também eu repudio qualquer parte de qualquer violência de ambas as partes, vereadora, de ambas as partes. A partir do momento que existe um movimento democrático de massa, fui sindicalista, como a senhora foi sindicalista, tá? E quando as lideranças perdem o controle do movimento, dá no que dá naquilo no Paraná. Aqui em São Paulo, temos vários movimentos que não chegou ao que aconteceu no Paraná, tá? E nós estamos acompanhando os acontecimentos daquele estado, e uma parte dos manifestantes não eram professores nem funcionários públicos, eram militantes partidários do PSTU, do PSOL, antiga Convergência Socialista. Era um movimento radical, senhores, que foram lá, Paulo Sérgio, com pedras, madeiras para bater nos policiais, madeiras, litros de gasolina para incendiar. E quando ocuparam a Assembleia Legislativa, destruíram a metade da Assembleia Legislativa, patrimônio público que não são deles, não é do professor, não é do metalúrgico, é da população daquele estado, é órgão público. Foram lá e quebraram tudo. E a Polícia Militar fez o cordão no entorno da Assembleia Legislativa para proteger. E começou a vir pedra, tijolada, paulada. Qual a reação da Polícia Militar? Isso seria em qualquer governo, senhores. Como aconteceu em Brasília, no Palácio do Planalto, como acontece em qualquer governo, na Bahia, governo do PT, no Rio Grande do Sul. Eu acho que os movimentos, eu defendo o movimento, eu acho que tem que sim ir para greve quando for necessário, movimentos reivindicatórios, movimentos organizados. Agora baderna não, bandidagem não, litros de gasolinas, pedras, tijolos. A Polícia Militar reagiu, natural que acontece isso aí, que acontece. E um movimento totalmente infiltrado por pessoas que não eram professores, vereador Gilmar, não eram funcionário público. Tá? Repudio a violência também, de ambas as partes, A Polícia Militar estava lá para manter a ordem pública e os professores, os funcionários públicos reivindicando. Agora, cada movimento tem que ter a liderança e tem que ter o controle da massa, o controle dos manifestantes. Não tiveram controle e deu no que deu. Então, não adianta querer condenar o governo do Estado, porque em qualquer governo aconteceria a mesma reação. Item 8º, o senhor secretário para a leitura. Pela ordem, vereador Samuel Vasconcelos. Presidente, pela liderança de governo. Pela liderança do partido, vereador. Senhor presidente, nobres pares, Pela liderança do governo. Liderança de governo. Eu tenho todo o respeito pelo líder da oposição, o vereador Geraldo Celestino. Conheço parte da sua história, da sua militância, inclusive no Partido dos Trabalhadores, também nos bancários. E, sinceramente, eu nem acredito que ele fez a defesa que ele fez. Só acredito porque eu vi. Como professor que fui da rede pública de ensino, eu só lamento. Nós não estamos falando de 20 pessoas feridas. Não estamos falando de 20 pessoas. Nós não estamos falando de 50 pessoas. Nós estamos falando o que a imprensa publicou, que normalmente o número é maior. Estamos falando de 200 feridos. E aí não dá para partidarizar essa discussão. Professora Eneide, militante histórica na defesa dos professores,
emocionada nessa tribuna, fez a defesa sem sequer citar o PSDB, sem sequer citar o governador do estado do Paraná. E aí o vereador vem na tribuna, momento infeliz, vereador, desculpe, a sua defesa foi infeliz, porque se lá estavam baderneiros, agitadores, black blocs e outros, caberia à polícia identificar, mas não poderia jamais fazer o que fez, descer o cacete como se estivesse numa torcida em um campo de futebol. Não, isso é intolerável e não dá para partidarizar essa discussão. Nesta casa e nos espaços democráticos, nós temos que minimamente respeitar as lutas que são feitas. E a luta dos professores do Paraná, que ganham um dos piores salários, tal qual aqui em São Paulo, salas lotadas, insalubridade no trabalho, e aí nós falamos que queremos uma pátria moderna. Nós estamos vereadores, alguns advogados, administradores, empresários ou qualquer outra profissão, porque tivemos professores na nossa vida, e isso tem que ser respeitado. Desculpe-me o senhor e a senhora que está me assistindo agora, mas a minha indignação é porque nós parlamentares ou nos despimos da nossa vaidade partidária, ou nos despimos da nossa defesa a qualquer custo de um projeto, ou vamos cometer erros como esse de defender a violência. Brasil está marcado pela violência contra as mulheres, ou não, pela violência contra os trabalhadores, ou não, e aí 200 feridos. Não sei se os senhores e as senhoras tiveram oportunidade de assistir a alguns flashes. Talvez o vereador não assistiu, talvez não assistiu, e ver aqueles cães pitbulls, rottweilers. E esta ação não é reprovada apenas por nós. 50 policiais se negaram a participar da ação. Nós temos aqui alguns ex-militares. Eu mesmo servi na Força Armada. E quando um militar resolve desobedecer uma ordem superior, é porque o seu foro íntimo está certo de que aquilo ele não pode fazer. E aí, os policiais militares dizerem que não concordavam com aquela ação, e o vereador vir nesta casa defender a posição, eu acho que é no mínimo incoerente. E para não polemizar, porque a discussão aqui não é partidária, a discussão aqui é humana, eu encerro tão somente dizendo que lamento. Item. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Rogério. Pelo artigo 151. Pelo artigo 151, vereador. Quero cumprimentar os nobres vereadores, cumprimentar todo o público presente e o público que nos assiste pela TV Câmara. O que me traz aqui, o motivo que me traz aqui a esta tribuna é fazer justiça. Este vereador, a semana passada, foi procurado por alguns munícipes que moram, que residem ali no entorno da Avenida Salgado Filho, muito próximo ao clube AABB, Associação Atlética Banco do Brasil, objeto também de matéria da Folha Metropolitana. E este vereador esteve no local, fui confirmar também o fato com alguns moradores, e realmente o local estava lacrado, com o lacre da prefeitura, lacrado pela SDU, e então fomos também fazer a denúncia. Conversei com a doutora Tereza e acabei de conversar com a mesma agora, minutos atrás, e a doutora Tereza me confirmou
que a equipe da Secretaria de Saúde já esteve no local e já foram tomadas as providências. Então, quero fazer justiça aqui, porque muitas vezes subimos aqui para fazer denúncias, para fazer cobranças, mas é importante salientar quando somos atendidos e o cuidado que a Secretaria tem tido com o caso. Em especial, cumprimentar a doutora Tereza, uma pessoa com a qual eu tenho um excelente relacionamento, doutora Tereza, que se mostra cada dia mais uma profissional muito comprometida e competente, comprometida com a nossa cidade. Eu quero também aqui fazer uma cobrança agora ao secretário de Transporte e Trânsito, senhor Atílio. Senhor secretário, a semana passada estive visitando alguns moradores, fazendo um porta a porta, também visitando alguns comerciantes. Vereador, para concluir. Pela liderança do PSD, senhor presidente. Pela liderança do partido, vereador. Estive ali no bairro do Jardim Ottawa, Parque Irapuru, fazendo um trabalho de visitas porta a porta, conversando com os moradores dali do entorno também. E muitas foram as reclamações acerca de um ponto de ônibus que existia ali cobertura, assento na Estrada Velha de São Miguel, à altura do número 1111. Este vereador também fez um ofício, encaminhou e até o momento não foram tomadas as providências. Quero crer que por falta ainda de tempo. Mas eu gostaria de pedir ao secretário que priorizasse, porque muitos são os idosos que ali ficam naquele ponto de ônibus, que antes tinham abrigo, que antes tinham assentos, e agora só tem uma placa no poste. Ora, é muito triste passarmos ali naquele local e vermos mães com bebês no colo, num sol quente, e ali não tem uma cobertura, não tem assento. Idosos. Fui também abordado por uma outra moradora que disse a este vereador: vereador, eu não utilizo o ônibus, mas eu fico triste, porque poderia ser a minha mãe, poderia ser meu pai, aí nesse sol quente, e eu presenciei isso. Então gostaria de solicitar ao secretário Atílio que nos dê uma atenção ali na avenida, ali no Parque Irapuru, Estrada Velha de São Miguel, entre Jardim Ottawa e Parque Irapuru, à altura do número 1111. Muito obrigado, senhor presidente. Item 8º, senhor secretário, para a leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei 2953 de 2014. Dispõe sobre a obrigatoriedade de substituição das torneiras convencionais por torneiras com temporizador nas edificações das administração municipal direta e indireta. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Do Vitor. Então é sim, então é sim. Vereador Dr. Lércio Santos, vereador Ramos da Padaria, vereador Toninho Magalhães, vereador Cláudio Pezão, vereador D'Agostino, vereador Dona Maria, vereador Dr. Alexandre, vereador Eduardo Barreto, vereador Elmar Japonês, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Maurício Brinquinho, vereador Marcelo Seminaldo, vereador Paulo Sérgio, vereador Toninho da Farmácia, vereador William Panek. Pela ordem, Mato Grosso, consignando seu voto sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador Tico Emerson. Senhor presidente, pela liderança do meu partido. Pela liderança do partido, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente e vocês que nos assistem através da TV Câmara. Eu venho nesse momento usar essa tribuna para fazer um convite para toda a nossa sociedade, que amanhã, no dia 1º de maio, haverá a grande final do campeonato da Copa Secap, no estádio do Flamengo. Campeonato esse organizado por esportistas abnegados aqui de nossa cidade, pelo Isal, pelo Zafra, pelo Cabeção. Então, em nome deles, eu venho aqui convidar todos os vereadores, venho convidar a nossa sociedade para que todos compareçam amanhã, no dia 1º de maio, a partir das 14 horas, entre as equipes do Estrela de Guarulhos e o 9 de julho da Casa Verde. Gostaríamos que, se assim possível, que nossa sociedade prestigiasse, que todos os vereadores prestigiassem essa grande questão que nossa cidade vem há vários anos carregando, que é o futebol amador de nossa cidade, com muita dificuldade. Futebol amador em nossa cidade é algo que existe por pessoas que somos apaixonados e gostaríamos de ter a presença em massa aí de toda essa gama política e dizer aqui que o esporte é sempre vida para cada cidadão, e eu tenho certeza que amanhã nós teremos um grande espetáculo lá. Senhor presidente, eu agradeço, até desculpa que já estamos no final da sessão, tenho dito, senhor presidente, muito obrigado. Okay. Como não temos mais item para ser votado, dou por encerrado a presente sessão. Muito bem, terminada então a 22ª sessão ordinária aqui no plenário da Câmara dos Vereadores. Você acompanhou ao vivo hoje grande expediente com 50 itens, sendo que 23 eram requerimentos de informações sobre diversos assuntos, 27 deliberações de projetos de lei, entre eles aquele que a gente citou no começo aqui da nossa transmissão sobre reciclagem, projeto de coleta seletiva na cidade de Guarulhos, do vereador William Panek, aqui agora substituindo o vereador Romildo Santos, do PSDB, e ele falou hoje também na tribuna sobre isso. E durante ainda o grande expediente falou aqui com a gente o líder do governo, professor vereador Samuel Vasconcelos, do PT, falou sobre campanha do agasalho. Vereador, boa tarde, obrigado aqui por atender a reportagem da TV Câmara. Vamos falar um pouquinho então da campanha do agasalho para quem está em casa assistindo, de repente tem o agasalho, quer doar, é o nosso dever falar aqui de cidadania, né? Boa tarde, vereador. Boa tarde, dizer que é uma satisfação muito grande estar falando aqui pela TV Câmara, TV que tem crescido muito. Quero já parabenizar toda a equipe que aqui trabalha e dizer que hoje a Prefeitura lançou, através do Fundo Social de Solidariedade, a campanha do agasalho. E é importante porque fala de solidariedade. Muitas vezes tem lá uma roupa, um agasalho que não nos serve mais, e é importante que nós estejamos doando, desde que esteja em bom estado, para atender os mais vulneráveis da nossa sociedade. Vale doar qualquer tipo de roupa, vereador? Porque tudo bem que a gente pede roupa de frio normalmente, né? Blusa, cobertor também é muito importante deixar claro que pode doar, mas vale doar qualquer tipo de roupa? De repente a pessoa tem uma camiseta que ela está se desfazendo, serve também? Serve, até porque a Prefeitura tem um banco, não é um galpão que chama-se Galpão Solidário, que é um depósito que vai além para as campanhas periódicas, tipo a campanha do agasalho. Então, além dos agasalhos, é importante também que estejam doando outras roupas, calçados, há poucas doações de calçados. Nós precisamos, porque vivemos em uma cidade com uma grande desigualdade social, uma cidade que pode, a qualquer momento, ser atingida por um acidente, às vezes uma favela atingida por um incêndio, e é o Fundo Social que vai lá e socorre a população. Então eu acho que é importante que quem possa esteja doando. O senhor que acompanhou então o lançamento da campanha hoje, tem como passar um contato para o pessoal poder doar, ou o endereço do Fundo Social, não sei se o senhor tem de cabeça, enfim.
Então, o endereço do Fundo Social é na Alameda Tutóia, é muito fácil, é um galpão grande que fica no final, lá na subida da Tutóia, no bairro do Gopoúva. E também tem os vários postos, toda unidade da prefeitura vai ter lá, vai ser um posto de coleta. Então, coloque... Todo prédio público, né? Todo prédio público, obrigado. Inclusive na Câmara Municipal vai ter lá, será um posto de coleta. Você pode estar colocando lá a sua sacola com roupas que serão doadas e passar num prédio público, uma UBS, uma escola municipal e estar doando. Faça isso que Deus vai estar abençoando mais e mais. E além do mais, estar em paz com a consciência, né? O fato de poder estar fazendo bem, isso nos faz viver melhor. O senhor acha que de repente vale a gente fazer uma campanha interna aqui, até na Câmara, para tentar arrecadar mais agasalhos? Vai ter aqui o posto, como o senhor falou, né? Geralmente são caixas bem grandes, né, de papelão, que você pode trazer o seu agasalho e deixar. Mas será que vale a gente fazer de repente uma campanha interna aqui, para tentar arrecadar mais aqui também da nossa parte? Pô, Leandro, isso é cidadania, né? Eu acho que é importante fazer isso. Quem sabe pensarmos até uma competição entre os gabinetes, entre os funcionários. Eu acho Gincana dos vereadores. Gincana dos vereadores. Eu acho que algumas escolas estão fazendo isso, algumas escolas estão fazendo gincanas entre as salas de aulas. Eu acho que é importante. Tudo que nós pudermos fazer em prol da solidariedade, para amenizar o sofrimento daqueles que estão precisando, eu acho que faz bem. Legal, obrigado por falar com a gente, vereador. Boa tarde para o senhor. Eu que agradeço. Abraço. Este vereador líder do governo, professor Samuel Vasconcelos, do PT, falando aqui com a gente um pouco da campanha do agasalho. Fica o recado, então, para que você possa doar o seu agasalho, levar em qualquer ponto aí de recolhimento na cidade, normalmente nos prédios públicos, nos prédios da prefeitura, nas sedes da secretaria, aqui na Câmara também, caixas de papelão bem grandes, você pode trazer e deixar lá o seu agasalho sempre em bom estado, é bom lembrar. Na ordem do dia, a gente já passou aqui o grande expediente, na ordem do dia foram 8 itens, mas 6 estavam sem parecer, apenas 2 para votação, 2 aprovados já a sanção do prefeito, inclusive aquele do vereador Guti, que a gente também falou no início da transmissão, sobre reciclagem nas escolas, conjunto com a educação ambiental aqui no município da cidade de Guarulhos. Esses projetos vão até o prefeito aguardar agora, então, a sanção ou o veto, e aí a gente vai informando para você aqui, que sempre acompanha o Legislativo. Por hoje, esse foi o nosso ao vivo, você continua na nossa programação, lembrando sempre que vamos até a 1 da manhã e também aos finais de semana. Fique com a gente então, TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.